Te preparo pro Enem. O Brasil vai parar para assistir a maior revisão pro Enem 2023. Sabe por quê? Vem aí a reta final do ProEnem. São 3 semanas com mais de 100 horas de aulas. Teremos muitas dicas, revisões, exercícios, premiações e, claro, né? Tudo aquilo que realmente cai na prova do Enem. Vem comigo e se liga só no que a nossa equipe vai fazer. Do dia 23 ao dia 27 de outubro, teremos o evento Você Decide. Uma semana de revisão que você escolhe o que você quer revisar. É isso aí, Carol. E mais, nas semanas de véspera você vai ter conteúdo de todas as disciplinas. Uma super revisão para chegar preparado no domingo. E não acabou mesmo, Leandro. Na véspera da prova, acontece o nosso famosíssimo aulão de véspera. O aulão onde os professores do ProEnem se reúnem para dar muita revisão, muita dica. E é claro, é um evento também com muita diversão. É imperdível, hein? E olha, Camila, não para por aí, viu? Depois da prova, a gente te aguarda no gabarito do ProEnem. Vamos corrigir a prova e simular aquele notão com TRI. E tudo isso de graça no YouTube. E o melhor, você ainda concorre a uma viagem com tudo pago para você descansar nas férias após a prova. Porque você não é de ferro, né? Vai ficar de fora dessa? Então vem comigo, se inscreve aí. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho. É isso aí, Renan. Esse é meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de Geografia, a primeira de uma sequência de 2 aulas em que falaremos sobre Geografia do Brasil e depois um pouquinho sobre natureza. Muito boa noite a todo mundo que está aí no chat se manifestando já, né? A Joyce, a Luara, a Bia, Martins, belo nome, né? Kira, Tailane, Osmar, todo mundo, Musa, claro, sempre aí conosco, né? E eu concordo com vocês, eu tava reparando a voz... Ih, ó, deu uma loucura aí, deu um chute. A voz do rap dos 90 segundos, né? Lembra do Arthur, mas não é o Arthur. Não sei se vocês sabem, imagino que não, quem gravou este som que nos acompanha desde os primórdios do ProEnem, sabe, sei lá, em que momento foi, se eu não me engano, 2014, 2015, foi um rapaz chamado Álvaro Mamute. Não sei por onde ele anda, ele participava de uns podcasts, assim, nos primórdios do podcast também, né? Sobre coisas nerd, algo do tipo. Não sei muito bem qual o canal não, mas é ele que criou essa letra, uma letra que até hoje nos acompanha, é meio chiclete, né? Tem pessoal que acha muito longa a introdução, eu acho ótima. Não aprendi a cantar até hoje, porque eu tenho problemas para decorar as coisas. Eu canto as músicas erradas pela vida inteira. Eu posso escutar a música 50 vezes. Eu vou cantar ela errada, pelo menos algum trechinho. E é isso aí. Vamos que vamos. Não é o Arthur, é o Álvaro Mamute, o autor da música e da voz que nos acompanha ao longo de todas as aulas. Tá bom, gente? Vamos que vamos? Olha aqui, ó. O papo agora é sobre regionalização brasileira. E vamos começar falando sobre o Centro-Sul. Aí, eu quero te lembrar o seguinte, da diferença entre região e regionalização. Região é o nome que a gente dá para uma área que tem um conjunto de características comuns. Repara que nós fizemos isso com o mundo, né? A gente está há várias semanas falando sobre regiões do mundo, sobre América Anglo-Saxônica, América Latina, sobre o Sudeste Asiático, África do Norte, África Subsaariana. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre regiões do Brasil. E eu quero te adiantar uma coisa que, aliás, agora que eu percebi, eu não pus nesse slide, mas vou colocar no da semana que vem, que é, existem várias formas para regionalizar o território do Brasil. Uma delas você aprende na escola desde sempre, né? Que é aquela divisão oficial, em que a gente tem região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Aliás, deixa eu fazer uma votação, ou melhor, um censo demográfico com vocês. Coloquem aí no chat de qual região do Brasil vocês são. Quem é do Rio de Janeiro é do Sudeste. Quem é do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Quem é do Amazonas é da região Norte. E assim vai. Bota aí, ó. A Nanda é da região Norte. O Koji do Rio de Janeiro é do Sudeste. Norte, Sudeste, Nordeste, Norte, Sul.
Tá faltando o Centro-Oeste, hein? Ah, o João Bosco é do Centro-Oeste. Então temos gente de todas as regiões do Brasil presente nessa aula. Coisa maravilhosa, né? Essa é uma das maravilhas da tecnologia. Aliás, isso faz parte do conteúdo, tá? O tempo inteiro, o Enem cobra que você tenha a noção sobre os efeitos da tecnologia na sociedade. E você vai se deparar certamente com pelo menos uma ou algumas questões que tratem desse tema na prova de 2023. E aí pode ser que a questão te pergunte o que provocou as transformações tecnológicas. Você pode ter que falar de primeira, segunda, terceira ou quarta revolução industrial. Pode ser que a questão te peça para analisar que tipo de infraestrutura permite que as pessoas se conectem. E aí você talvez tenha que falar dos transportes e das telecomunicações. Pode ser que ela te pergunte uma vantagem, uma consequência positiva do uso da tecnologia. E olha isso, a gente está aqui, ó, em vários lugares diferentes do Brasil, podendo se ver, se falar ao vivo, se comunicar. Você está aí, ó, escrevendo, interagindo com várias outras pessoas que talvez você nunca poderia interagir na sua vida, não fosse a tecnologia das telecomunicações e da informática e da internet que hoje estão à nossa disposição. Por outro lado, a tecnologia também pode trazer uma série de consequências negativas. E o Enem gosta de cobrar isso também. O fato de que você tenha um telefone celular à sua mão te permite que você acesse de tudo, mas também faz com que você ceda gratuitamente os seus dados, o histórico da sua vida, seus gostos e a sua rotina para as empresas que são as criadoras das plataformas que você usa, das redes sociais que você utiliza. E aí nisso tem uma frase que já virou um clássico contemporâneo, que é: quando o produto é de graça, é porque o produto é você. Então se você usa o Instagram, se você usa o TikTok e você não tem que pagar por isso, é porque as empresas que produziram esse tipo de tecnologia estão pegando os seus dados para, com eles, ganharem dinheiro com isso. Já não é nenhuma novidade esse tipo de assunto, né? Já é o que pelo menos há uns 3, 4, 5 anos a gente tem discutido. Ao mesmo tempo, a tecnologia permite também que a gente tenha governos sendo espionados por outros governos. Você tem a possibilidade de hackear segredos de Estado. É o que os Estados Unidos fazem desde sempre, de maneira camuflada, e o que um cara chamado Edward Snowden explanou para o mundo inteiro. E aí, quando o Snowden falou para o mundo inteiro, botou lá a boca no trombone, dizendo que o governo americano estava espionando correspondência oficial, e-mails oficiais, segredos de Estado do governo brasileiro, da Petrobras, do governo alemão, do governo francês, aí pegou mal. E o Snowden sabia que depois de divulgar isso, a cabeça dele ficaria prêmio. O que ele fez? Meteu o pé antes de divulgar. Ele só divulgou essa bomba, só divulgou essa fofoca, digamos assim, geopolítica, quando já estava bem longe do território dos Estados Unidos. Porque ele sabia que no momento imediato em que ele divulgasse, ele ia acabar sendo preso, né? E aí ele não pode pisar nos Estados Unidos, porque senão ele vai ser preso. Para onde é que ele foi? Onde vocês acham? Foi para a Rússia. Recebeu asilo na Rússia, porque não vivemos mais uma Guerra Fria, mas tem um cheirinho de Guerra Fria que ainda se manteve como resquício daquela década de 70, 80. Então os russos olham bem torto para os americanos e vice-versa. E aí se os russos viram um cara que, de algum modo, prejudicou o governo dos Estados Unidos, eles pensaram, bom, se você é rival deles, então chega mais que a gente pode ser amigo. E assim foi, né? Se vocês quiserem assistir esse documentário ou alguma história sobre isso, é bem interessante. E aí é isso, né? Um exemplo da tecnologia de maneira perigosa.
Ao contrário da forma como a gente está usando a tecnologia agora, para que você da sua casa, de qualquer lugar do Brasil, possa ter acesso a informações que vão te ajudar a ser aprovado no Enem. E aí fica esperto, tá? A gente está chegando na reta final de verdade. Essa é a nossa antepenúltima aula do cronograma, é a semana 30. Falta só falar, no caso da G1, de Nordeste e de Amazônia. A gente fecha o conteúdo e entra naquela semana de revisão, aulão de véspera e tudo mais para poder conversar com vocês e alinhar os últimos ajustes para que você mande muito bem na prova, tá bom? Vamos que vamos, gente. Essa é uma aula em que tem muita coisa para a gente falar. Eu quero começar dizendo o seguinte: para além dessa divisão oficial que eu comentei com vocês, existem outras. E uma das outras, muito famosa, mas não oficial, é a divisão feita por um professor que está vivo ainda, se eu não me engano, com 100 anos de idade, o Pedro Pinchas Geiger. É um ícone da geografia brasileira, trabalhando ainda, produzindo. Eu tive aula com ele na UERJ, no doutorado. O cara tava quase centenário, tava lá dando aulinha. Eu entendia muito do que ele falava? Não, né? Com idade muito avançada, já a voz baixinha, dificuldade ali para poder movimentar os dentes ou a dentadura. Mas enfim, foi algo que me emocionou bastante porque eu tava de frente para um ícone da história, da ciência, da geografia do Brasil. E aí nessa divisão feita por ele, décadas atrás, o que ele observou foi que dava para dividir o Brasil em 3 grandes conjuntos: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, sendo que essa é uma divisão que não respeita as divisas estaduais. Então você vai ver, eu não trouxe hoje, mas eu vou mostrar na semana que vem. Minas Gerais, por essa divisão, fica predominantemente no Centro-Sul, mas tem um pedacinho no Nordeste. O Mato Grosso também fica dividido entre o Centro-Sul e a região Norte. O Maranhão fica dividido entre Nordeste e Amazônia, porque como não é uma divisão oficial, ela não tem preocupação com estatística, com os dados, porque aí seria um problema dividir um estado ao meio, dividir um município ao meio, porque como é que você ia fazer a divisão das informações fornecidas ao IBGE pelo estado ou pelo município? Não dá. Então essa é uma diferença da divisão que eu vou utilizar para a gente poder conversar. O Centro-Sul, eu vou mostrar aqui um mapa dessa região. Deixa eu pegar aqui um mapinha maior. Esse aqui serve pra gente. Tá, esse serve. Essa aqui é a região Centro-Oeste. Aqui eu tenho o Sudeste e pra cá a gente tem a região Sul. Cada uma delas possui um conjunto de características peculiares. Então é difícil fazer uma caracterização geral da região Centro-Sul, entende? Porque eu não tenho uma característica única. Mas dá pra falar algumas coisas gerais. Primeiro, é a região Centro-Sul, onde eu tenho a agropecuária mais moderna do Brasil, a maior parte da agropecuária voltada para a exportação, é a parte do Brasil mais industrializada, com indústria mais moderna, é onde eu tenho melhor infraestrutura de transporte, de telecomunicações, sistemas de geração de eletricidade, é onde eu tenho as principais cidades e é a área mais populosa do Brasil. Além de ser também, é claro, por isso mesmo, o lugar onde eu tenho muitos dos principais problemas do país. Muita desigualdade socioespacial nas cidades, muita segregação socioespacial, déficit habitacional e outros vários problemas. É também, em boa parte do Centro-Sul, que a gente já teve ao longo do tempo muito impacto ambiental, muito desmatamento. É por isso que o geógrafo Milton Santos, um outro ícone da geografia brasileira, fala pra gente que a região Centro-Sul é o coração do Brasil, é a core-área do Brasil, é o núcleo principal, porque é nela que eu tenho esse conjunto de características, o que faz com que ela acabe se sobrepondo em termos de poder, de controle, às demais regiões brasileiras. Pensa comigo, qual a principal cidade do Brasil? São Paulo. Está no Centro-Sul, está em São Paulo, no estado de São Paulo. Qual é a capital cultural, digamos assim? Qual é a cara do Brasil para o exterior em termos de turismo? É a cidade do Rio de Janeiro, que está no estado do Rio de Janeiro, que fica no Centro-Sul também. Qual é a capital do país? É Brasília, que está aqui no Distrito Federal, dentro do estado de Goiás,
no Centro-Oeste, no Centro-Sul. Portanto, política, econômica e culturalmente, na prática, acaba que a região Centro-Sul tem um protagonismo maior do que outras regiões do Brasil. E é interessante pensar que nem sempre foi assim, tá? O Nordeste, isso vai ser assunto de uma outra aula nossa, já foi a região mais importante do Brasil. Já foi o núcleo político principal, já foi a área mais populosa, já foi o núcleo econômico principal. Mas as coisas mudaram ao longo do tempo, por razões que eu vou te explicar mais à frente. Vamos ver então quais são algumas das características de cada pedacinho dessa região Centro-Sul. O que pode aparecer para você lá na prova quando o assunto for esse? Primeiro, é no Centro-Sul que eu tenho um predomínio de terras mais altas aqui no território brasileiro. Você vai encontrar a maior parte dos planaltos e das serras na região Centro-Sul. Essa imagem aqui, inclusive, é uma imagem que faz uma espécie de perfil que indica o que você veria na paisagem se você fosse transitando por aqui, ó. Se você saísse, deixa me ver, desse ponto e viesse até esse ponto. Imagina que você vai fazer isso. Pegou um carro e foi ali dirigindo por uma estrada ao longo desse caminho todo. O que você vai ver no caminho? Qual paisagem, qual relevo você vai observar? Esse aqui. Você vai primeiro sair de uma planície do Pantanal Mato-Grossense, aí vai ter que subir um planalto da bacia do Rio Paraná, que no meio tem um vale, onde se encaixa o Rio Paraná, que nasce na região Centro-Oeste, corre em direção à região Sul. Aí depois você passa por ele e chega aqui, ó, na região Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu tenho muitas áreas serranas. Alguns lugares que são muito escarpados, que tem muitos territórios íngremes. É o que inclui a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, a Serra de Petrópolis, a Serra de Teresópolis, até que eu chego numa planície litorânea. Esse, então, é o perfil de relevo geral da região Centro-Sul. Mas repara que tem uma variação, né? Não é a mesma coisa que você vai ver em toda a extensão do território. Outra característica importante do Centro-Sul, essa é a área onde está a maior parte do Cerrado. Repara que grande parte do Cerrado fica aqui, ó, no Centro-Oeste. Também tem áreas de Cerrado na região Norte, na região Nordeste, aqui no Sudeste, mas a maior parte fica no Centro-Oeste. E, infelizmente, o Cerrado tem sido bastante desmatado pelo avanço da fronteira agropecuária. É bom lembrar também que o Cerrado é um bioma multifacetado. Ele tem áreas com árvores, tem áreas com arbustos, tem áreas com gramíneas, tem algumas áreas do Cerrado que eu vou chamar de veredas, que são um subtipo de vegetação que geralmente fica na beira de um rio, no que eu chamo de mata ciliar. Aliás, essa região aqui do Centro-Oeste, dentro do Centro-Sul, é considerada por muitos como se fosse uma espécie de caixa d'água do Brasil. Porque como ela é alta, um planalto, quando chove ali, a água acaba escorrendo para os lados e é ali que eu tenho, então, a nascente de vários rios importantes do Brasil. Vamos comentar isso melhor na próxima aula de hidrografia brasileira. Mas é um fato, o que significa que desmatar o Cerrado pode ser um problema muito grave, não só para a fauna e para a flora local, mas também para a dinâmica hidrológica do Brasil. Nessa região Centro-Oeste, onde eu tenho então a nascente de muitos desses rios, a gente tem a possibilidade de aproveitamento hidrográfico, mas é sempre bom lembrar que em áreas de planalto, para que você possa fazer uso hidroviário, existe um entrave, que é a necessidade de implementar eclusas, de fazer elevadores para o navio poder percorrer essa inclinação do terreno. Então acaba que o uso hidrográfico dos rios daqui para navegação fluvial não é tão grande, à exceção do que eu tenho nessa parte do país, que é onde eu já tenho o Pantanal Mato-Grossense, onde os rios são muito diferentes, porque essa é uma área de planície. E aí você sabe, né? Numa área de planície, os rios vão se encaixando, fazendo curvinhas, cujo nome se parece com o meu. Qual o nome de uma curva? Essa curva, naturalmente formada por um rio, numa área de planície. Vocês lembram? Alguém saberia me dizer? Quero ver se alguém vai colocar aí no chat qual o nome que eu tenho aqui, ó, dessas curvinhas
formadas pelos rios? A dica eu já dei, né? Parece com o meu nome. Vou falar não, vou deixar vocês responderem aí. Opa, a Musa mandou, muito bem, são os meandros, né? Olha os meandrinhos aqui, né? Quantos meandrinhos. Olha o meandrinho abandonado, coitado. Isso aqui é porque um dia o rio passou aqui e depois ele mudou o fluxo, esse meandro ficou abandonado, tadinho. Aqui, ó, mais um meandrinho abandonado, coitado. Os outros estão fazendo parte ainda do curso principal do rio, tá bom? Vamos que vamos. Lembrar de uma outra coisa importante também, que vai ser assunto do próximo tempo de aula, o aquífero Guarani. Já adiantando, ele é um dos principais depósitos de água do mundo, subterrâneo, já é usado e está majoritariamente no território brasileiro, justamente nessa porção centro-sul. Fica aí que na aula de Geografia Física, depois do nosso intervalo, eu vou comentar mais sobre ele. Agora eu quero continuar um pouquinho mais a falar de relevo. Olha para essa imagem. Eu quero te lembrar de uma coisa. Num mapa topográfico, as cores não são aleatórias. Quanto mais escura é a cor do terreno apresentado, é porque o lugar é mais alto. Então veja, esse pedaço que eu estou te mostrando agora é o da região sudeste. A maior parte da região sudeste está no centro-sul, à exceção desse pedacinho norte aqui, ó, de Minas Gerais, que já é incluso no nordeste, por essa classificação do Pedro Geiger. Repara como eu tenho predomínio de planaltos, de terras mais altas. E sabe no que é que isso vai influenciar no clima? Teremos várias áreas com clima tropical de altitude, mais frio. Tipo, você vê em alguns lugares de São Paulo, em alguns lugares de Minas Gerais, em alguns lugares do Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Petrópolis, tá bom? Agora, olha aqui. Nessa imagem, eu vejo uma caracterização um pouco mais simplificada da distribuição de relevo, em que fica claro como é que há o predomínio de áreas de planalto, algumas áreas de depressão, como essa, que é onde se encaixa o Rio São Francisco, que nasce no Centro-Sul, é importantíssimo para o Nordeste, mas ele nasce aqui no Centro-Sul. Aliás, ele só é perene porque nasce numa área alta, super chuvosa, aqui em Minas Gerais. E planícies são só essas aqui, ó, essas litorâneas. Então fica aí a informação, né? Na região sudeste, no centro-oeste, na região sul, o relevo é predominantemente planáltico, com poucas exceções. E nessas condições de relevo e de clima, essa é a distribuição da vegetação. Repara, eu tenho vegetação litorânea, restingas, manguezais, eu tenho Mata Atlântica tradicional, mas quando eu vou mais para dentro, eu vejo uma Mata Atlântica um pouquinho diferente. Eu vejo nessa parte aqui do Brasil, ó, uma Mata Atlântica mais fria, que é a Mata de Araucária. E para cá eu já tenho Cerrado. Veja que em Minas Gerais tem de tudo, né? Isso aqui é em Minas Gerais. Tem de tudo. Você tem Mata Atlântica, você tem Cerrado, tem Caatinga. Pois é, não tem Caatinga só no Nordeste. A parte norte de Minas Gerais tem clima semiárido. Então ela vai ter essa característica também. Quanto à hidrografia, a gente tem uma dificuldade. Essa é uma área onde não há tantos rios muito grandes, como eu vejo em outras partes do Brasil, com o Rio Amazonas, com o Rio Paraná. Ainda que a gente tem, assim, alguns cursos fluviais importantes. Só que o fato de que eu não tenho grandes extensões de rio navegáveis acabou historicamente atrapalhando o uso desses rios para transporte de mercadorias. E acabou colaborando também para que, aos poucos, a região sudeste fosse se convertendo numa área conectada através de rodovias. Ó, tem alguém comentando aleatoriamente aí que Minas tem pão de queijo, né? Aliás, gente, um pãozinho de queijo, nossa, é tudo. Quanto tempo que eu não como pão de queijo? Porque eu tô nessa vibe meio fitness, né? Que consiste em tentar se alimentar bem e ingerir líquidos que vão me matar aos poucos, como café, 1 litro de café por dia, incluindo meio litro de café à noite, que não é nada recomendado. Mas o pão de queijo é super calórico, né? Eu adoro, mas o bichinho é calórico. Então eu deixo para um momento específico aí no fim de semana, uma hora de aproveitar. Mas tem tempo mesmo que eu não como um pãozinho de queijo gostoso. Aliás, enquete, pergunta, eu quero saber de vocês. Eu e minha mulher, a gente não briga por quase nada. A gente tem uma relação muito boa, eu fico feliz. Me parece algo raro, que eu vejo tanta gente falando que briga com o cônjuge, né?
Não é o meu caso. Mas tem uma discordância nossa que é um problema irresolvível. Inventei aqui agora a palavra. Pão de queijo é melhor com o quê? Com manteiga ou com requeijão? Fica aí a pergunta, você decide, para poder aproveitar a temática da reta final aqui do ProEnem, né? Diz aí, Renan, manteiga ou requeijão? Pão de queijo é com linguiça, né? Pô, aí, tá vendo? Já trouxe uma outra informação. Essa eu nunca vi, pão de queijo com linguiça? É mesmo? Minas, ele geralmente é muito recheado com linguiça. Cara, ó, mandaram doce de leite ali, ó. Não, ketchup não, Nanda. Ketchup não. Isso é crime. Ketchup é crime. Se for em São Paulo, é crime. Aqui no Rio pode, né? O pessoal bota ketchup em tudo. Na pizza, então. Eu acho, pra mim, o ketchup é um instrumento fundamental pra poder melhorar o sabor do que é ruim. Então você compra uma pizza nojenta, ruim, aí tu bota ketchup. Mas quando é boa, não precisa, né? Ó, o pessoal tá dividido ali entre manteiga, entre requeijão, doce de leite é um ponto, né? Linguiça, o pessoal ficou chocado, Renan. Ninguém esperava que... Lá em Minas é bem comum. Assim, É mesmo? Aquela linguiça mineira, tu corta ela, dando aquele... Pô, deve ser bom demais então, cara. Ah, no maiorzinho, né? É. Ah, beleza. É isso. Então, puro com café, pasta de amendoim, catupiry, leite condensado. Eita, tem de tudo, né? Que loucura. Então é isso, né? Então trouxe aí mais um problema pra vocês. Além daqueles tradicionais, tipo biscoito ou bolacha, tem aí pão de queijo com o quê? Goiabada, requeijão resinho, vida que segue. Olha só, agora eu tenho na imagem o relevo da região sul. Repara, como também há regiões serranas, inclusive, gente, alguns dos lugares mais frios no Brasil ficam na região sul, por quê? Vamos lembrar da outra aula de geografia, da geografia 2. A região sul é a que tem, para os padrões brasileiros, maior latitude. Ela está mais afastada do Equador. É uma latitude enorme, assim? Não, não é. Porque o Brasil quase todo está dentro da zona tropical. A região sul, não. Ela está na zona polar? Não. Então não é alta latitude. É latitude média. Grande parte do Brasil tem latitude baixa, a região sul tem latitude média. É a única área do Brasil que está na zona temperada, que tem um clima subtropical e, além disso, tem áreas elevadas. Você sabe, né? Todo ano, no inverno, em junho, julho, é a mesma história. Tu liga a televisão lá, aí tem reportagem falando: nevou na região sul, em São Joaquim, sempre. Ah, em Gramado, os termômetros marcaram 2 graus abaixo de zero. Aí mostra lá os turistas fazendo bonequinho de neve, aqueles bonecos de neve horrorosos, né? Bonecos de neve brasileiros, inclusive, são fantásticos. Tem uma página do Instagram. Eu sempre gosto de comentar isso porque eu acho que eu não devo ficar com essa informação pra mim só. É uma coisa maravilhosa, a arte brasileira na construção de bonecos de neve. Aí tem essa página do Instagram que volta e meia eu olho pra ver se teve alguma atualização. E isso por quê? Porque eu tenho a combinação de 2 fatores climáticos, latitude e altitude. Está bem ao sul e a altitude é elevada. Então, somados, esses 2 fatores fazem com que na região sul eu tenha temperaturas médias mais baixas do que o resto do Brasil e uma amplitude térmica muito grande, tá? Agora, olha uma coisa interessante. A parte mais ao sul não é alta, não. É uma região de planície, que inclui até uma área do sul que a gente chama de Campanha Gaúcha, a região ali do Chuí também, na fronteira com o Uruguai. É por isso que ali o tipo de bioma que a gente tem não é mata de araucária, é pradaria. É a pradaria brasileira que eu vou chamar de pampa, tá bom? Portanto, se você olhar para a região sul do Brasil, o que você vai ver é um pouquinho de variação climática entre 2 tipos principais, o subtropical e o tropical de altitude. Aqui eu tenho áreas altas que estão dentro da zona tropical, mas que por serem altas são mais frias. Todo o restante dessa parte do Brasil é na zona temperada, então um clima subtropical, mas olha para a diferença. Tem alguns lugares onde mesmo no verão não faz muito calor. Caxias do Sul, Vacaria, Curitiba. Curitiba, que aliás tem a fama de ser o lugar mais frio do Brasil, né? Eu lembro que eu fui a Curitiba em 2009, a primeira vez, para um congresso de geografia. E eu senti um frio que eu nunca tinha sentido na vida. E aí, desde então, eu e meus amigos
que estavam lá comigo, a gente sempre fala que Curitiba é o lugar mais frio do mundo. E eu já fui em lugares muito mais frios, mas aquele frio me marcou porque eu estava muito mal agasalhado. Eu era um pobre lascado, né? Não tinha um puto no bolso, então meus casacos eram muito ruins, eram vagabundos mesmo, e eu não tinha como me proteger adequadamente do frio que estava fazendo ali. Eu lembro, inclusive, do momento, foi quando eu estava voltando de um jogo, era Coritiba Internacional, que eu fui assistir lá no estádio do Coritiba. O Coritiba ganhou, inclusive. E eu fui voltando com meus amigos, estava tão frio que a gente parou de falar, sabe? A gente tentou ficar poupando energia, que a gente estava se sentindo congelando mesmo. Uma coisa dramática, uma lembrança muito ruim da minha vida. Mas Curitiba é legal, é uma cidade bonita, mas é bastante fria por isso. Porque tá ao sul, latitude, e alta, altitude. Tá bom? Vai confundir não, hein? Latitude em relação ao Equador, altitude em relação ao nível do mar. Tudo bem? Prossigamos. Essa imagem bonita aqui, você sabe que árvore é essa, não sabe? Você sabe. É, Kira. Houve um tempo que eu jamais teria condição de ficar de gracinha fazendo pix para as pessoas. Eu não tinha um puto no bolso. Cara, eu ia trabalhar, eu era monitor de um curso para vestibular aqui no Rio, eu era tão lascado, eu nunca passei fome não, tá? Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Mas eu não tinha dinheiro nenhum sobrando. E eu não almoçava, eu ficava comendo um joelho, né? Um enroladinho de salsicha, de presunto com queijo, com caldo de cana, que na época era R$1. Eu cheio de fome, querendo almoçar, mas não tinha grana. Aí eu comia isso, colaborou para estragar o meu estômago, bem provável, né? Enfim, vida que segue. Tempos passados, felizmente, agora sou um pobre premium, né? Tenho condições de me alimentar decentemente. Araucária. A Ana falou, a Rafaela também. É isso. Essa árvore, a araucária, é o pinheiro brasileiro. Vamos lembrar de algumas coisas? Conífera, arbórea, homogênea, aciculifoliada. São palavras que você pode associar à araucária. É uma árvore com folhas finas em formato de agulha, aciculifoliada. Homogênea porque por onde você vai ver a araucária. A vegetação não varia muito aonde ela está. E é uma árvore típica de lugares frios, já que ela vai se adaptar a essas condições. É como se fosse a Mata Atlântica fria. É isso mesmo na prática, tá? A Mata Atlântica pega o litoral do Brasil todo, mas quando chega numa parte mais fria, ela muda de característica, porque plantas também se adaptam. Agora, olha para essa outra imagem. Cadê as árvores? Cadê os arbustos? Cadê as plantas tudo? Tá aqui. Estão aqui. São exemplos de gramíneas. Vegetação herbácea. Qual o nome desse bioma? Falem para mim aí. Quero saber. Um bioma típico do sul do Brasil. Um bioma que foi historicamente usado para pastagem natural, para pecuária extensiva. Boa, musa! Isso aqui é o pampa, é a pradaria brasileira. Uma vegetação herbácea, homogênea, que lembra mesmo, tá? Dependendo do lugar, é quase igual. Aquele papel de parede clássico do Windows, tá ligado? Acho que é do XP, se eu não me engano, né? O Windows XP popularizou uma imagem que é aquela da planíciezinha ondulada, verdinha, que lembra muito os pampas da região sul do Brasil. Aliás, uma vez, se contei isso aqui já, eu viajei de moto, eu sou meio doido, eu viajei de moto pra Argentina e pro Uruguai. E aí, assim, foi uma experiência maravilhosa. Uma galera fala, cara, você é doido, você não foi de avião, por quê? Porque eu queria ver a paisagem pela terra. E andar de moto tem o seu prazer, né? E aí, assim, eu vi muito dessa geografia física e foi muito legal, né? Eu que gosto de geografia, assistir a cada mudança de latitude uma variação na paisagem, a cada subida de terreno ou descida uma variação, foi muito gratificante pra mim. Sou meio doido mesmo, assim, passei vários perrengues terríveis, achei que ia morrer em algumas situações, mas isso eu conto em outro momento. Na região sul, a gente tem uma hidrografia importante. Tô comentando aqui porque é uma aula de região centro-sul. Mas eu vou falar de hidrografia no próximo tempo de aula. Fique tranquilo, fique tranquila, fiquem tranquilos. Aqui, o que eu quero só que você perceba é que tem uma área toda em vermelho importantíssima que faz parte da chamada Bacia Platina, que inclui, dentre os seus rios, o importantíssimo Rio Paraná e o também importantíssimo Rio Iguaçu,
que é onde estão as cataratas, sendo que é no Rio Paraná que está a usina de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, uma das maiores usinas do mundo, cuja energia é dividida entre o Brasil e o Paraguai, sendo que o Brasil compra aquilo que o Paraguai não utiliza. Tá bom? Olha aqui uma outra coisa. Voltemos para a região centro-oeste. Esses 3 estados são grandes produtores do agronegócio brasileiro. E eles produzem o quê? De modo geral, soja. Soja é o principal produto plantado hoje no centro-oeste do Brasil, mas alguns deles produzem mais alguma coisa, mais outra coisa. Por exemplo, olha o que é que muito se planta aqui no Mato Grosso. O danado, né? O arroz. Além do milho, algodão e cana-de-açúcar. Veja que já no Mato Grosso do Sul, a soja é o principal produto, enquanto em Goiás há um grande destaque para a cana-de-açúcar. Os produtos são os mesmos, mas a ordem de plantio deles é diferente. E repara numa coisa, tá vendo que o trigo só apareceu no Mato Grosso do Sul? Porque trigo é típico de lugar frio. Cara, é maior trabalho plantar trigo no Brasil, isso é um problema, inclusive, porque a gente usa trigo para tudo, para comer pão. O brasileiro adora pão, né? Aquele pãozinho francês ou pão de sal, como você queira chamar também. Cada parte do Brasil chama de um jeito diferente. Aqui a gente chama de pão francês, que não tem nada a ver com pão francês de verdade, que é padrão, né? Que é a baguete, que nem tem esse nosso pão, que a gente chama de francês, desse jeito, lá na França. Mas esse pão acaba tendo que ser feito com trigo argentino. E aí paga em dólar. E aí, cara, o dólar sobe, como tá subindo agora, porque os americanos disseram que vão manter o juro da economia alto, isso fez o dólar subir no mundo todo. E aí a gente tem que comprar trigo da Argentina e pagar em dólar, ou então de outro lugar do mundo, da Rússia, de quem seja, e pagar em dólar. E aí, resultado, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe, um problema, porque o Brasil não é autossuficiente em trigo. A gente é autossuficiente em um monte de coisa, em trigo não é. Então é difícil, porque o nosso clima não colabora. É que nem o azeite. Se vocês gostam de azeite, vocês viram que azeite está aos olhos da cara, né? E vai continuar assim, gente, infelizmente. Metade de todo o azeite produzido no mundo é feito pela Espanha. E a Espanha está num problema climático gravíssimo. Ela teve uma safra horrorosa, umas azeitonazinhas desse tamanhozinho, as oliveiras não deram nada. Então, a produção de azeite no mundo despencou. Aí os preços subiram. Azeite que era 12, 13 reais, está quase 30, 27, 30 reais. E o Brasil produz? Produz, mas quase nada. Porque azeite é da oliveira. E oliveira é uma planta típica do clima mediterrâneo. E aí lembra daquela questão do Enem? Que já fizemos aqui uma vez. O quanto sociedades que são dependentes do setor primário são mais vulneráveis. Por quê? Apesar do nosso enorme avanço tecnológico, a agricultura ainda pode ser muito impactada pela variação do clima. Tem uma chuva catastrófica, acabou com a safra inteira. Tem uma seca não prevista, terrível, destrói a safra toda. A gente consegue mitigar esses problemas, adaptar a semente a um lugar diferente, irrigar de uma forma melhor. Já houve muito avanço, mas ainda somos muito vulneráveis às condições do clima, pelo menos no que diz respeito à agricultura. Por isso é que país que vive de exportar só alimento e um tipo de alimento apenas, quase sempre se lasca. Porque se o preço do que ele vende despenca no mercado internacional, ele se lasca. Se o clima dele é afetado, ele se ferra. E aí é que é importante que você diversifique a economia. Dá um print aqui, para que você tenha esse slide. Não que você tenha que decorar isso tudo não, tá, gente? Por favor. É só informação, para você saber um pouquinho mais de detalhes em relação a quais são os principais corredores agrícolas da região centro-oeste. Tá bom? Vamos que vamos? E aqui eu tenho uma imagem que mostra já a agropecuária mesclada com a indústria, porque vamos lembrar das aulas de agro, daquele globo rural que a gente fez aqui por algumas semanas. O campo e a agricultura não estão isolados da indústria. Você tem hoje a produção agropecuária conectada à produção industrial, um complexo agroindustrial que inclui até mesmo tecnopolos, como você tem em algumas áreas do Brasil. A região centro-oeste e o estado de Goiás, nesse caso, representam um exemplo bem interessante de como é que eu tenho uma mescla
entre a agricultura, a pecuária e a indústria, formando esses grandes complexos agroindustriais. E nessa outra imagem, que é uma imagem clássica de livro do ensino fundamental, eu tenho aqui uma forma de cartografar que é bem interessante, em que eu vou colocar símbolos para representar os produtos que são predominantes em cada parte desses estados. E aí você vê que Minas Gerais é um grande polo produtor de gado leiteiro, enquanto São Paulo é um grande polo produtor de gado de corte. Você vê também que laranja é bastante produzida em São Paulo. Você vê que o café também é bastante produzido em São Paulo. E seria interessante fazer uma comparação entre o passado e o presente para você ver algo problemático, que as áreas de produção de feijão no Brasil têm diminuído. E isso é grave, porque eu estou trocando a produção de feijão por áreas para produzir soja e milho, porque é o que o agro demanda, é o que o mercado internacional pede. Essa coisa de comer feijão é algo muito tipicamente brasileiro, claro, não só daqui, mas não tem muito país onde o feijão é um alimento básico do dia a dia. O feijão preto, então, eu acho que é super carioca, né? E, aliás, uma coisa curiosa, o feijão que a gente chama de carioca não é consumido aqui no Rio de Janeiro, que é um feijão marronzinho, né? Ele é consumido mais, se eu não me engano, em São Paulo. A gente aqui no Rio consome predominantemente um feijão preto, que não é tão consumido em outras partes do Brasil. Me corrijam se eu estiver errado aí, se o lugar onde você mora, que não é no Rio, seja um lugar que consome bastante esse feijão preto. Mas fato é que o feijão, nas suas variedades, é fundamental no dia a dia do brasileiro. E se eu estou trocando áreas de produção de feijão para poder plantar milho e soja, porque é o que eu vou conseguir vender para fora por um preço mais alto, isso acaba aumentando a possibilidade de insegurança alimentar para a população brasileira. Tá bom? Olha aqui essa imagem. Nela, eu tenho a distribuição industrial no estado de São Paulo e na região sudeste. Olha o que fica claro. Como é que eu tenho concentração de indústrias no estado de São Paulo até os anos 70, mais próximas ao núcleo da cidade de São Paulo? E como é que dos anos 70 para frente essa indústria foi migrando para outras partes do estado? Lembra disso? Da aula que tivemos sobre a indústria brasileira? É a desconcentração industrial concentrada. É a migração de indústrias da cidade de São Paulo para o interior, em busca de custos de produção menores, áreas não sindicalizadas, mão de obra mais barata, incentivos fiscais. E isso tem colaborado para dinamizar outras regiões do Brasil e para transformar as metrópoles tradicionais, que antes eram áreas industriais, em centros de serviços, em centros comerciais. Então esse é um fenômeno que a gente já abordou e estou trazendo aqui de volta. Aliás, gente, repara uma coisa. Essa aula é uma síntese de um monte de assunto que a gente falou em aulas anteriores. Porque para falar de geografia regional do Brasil, eu estou relembrando com você relevo, clima, hidrografia, vegetação, urbanização, indústria, população. Nessa imagem, por exemplo, eu vejo esse fluxo da indústria, esse eixo da industrialização dentro do estado de São Paulo e em direção a outras áreas do Brasil, sempre conectada a grandes infraestruturas. Afinal de contas, a infraestrutura de transportes é fundamental. Aliás, é essa grande infraestrutura de transporte chamada Via Dutra que conecta o Rio de Janeiro a São Paulo, criando entre as duas maiores metrópoles do Brasil aquilo que alguns chamam de megalópole, ou megalópole em formação. E aqui, o que eu tenho é um exemplo de infraestrutura com modais diferentes, incluindo ferrovias e portos, em que o quadrilátero ferrífero, a região de produção mineral mais importante do Brasil, se conecta com São Paulo e com o porto de Vitória, de Tubarão, no Espírito Santo, por onde esse minério é escoado para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, enfim, para quem compra esses produtos da gente. Essa estrada é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, ou Minas-Vitória. E ela é um exemplo de como as ferrovias do Brasil, que ainda sobrevivem hoje em dia, são ferrovias que foram convertidas
em eixos para escoamento de minério. Para a gente fechar, eu quero mostrar aqui, ó, essa imagem que apresenta a distribuição geográfica da indústria e da produção industrial na região sul, que é também uma outra área muito importante de indústrias no Brasil. A mais importante é o Sudeste, a segunda é a região sul, sendo que na região sul essa indústria cresceu muito para atender o mercado regional. E aí surgiu muito uma indústria têxtil, depois surgiu uma indústria calçadista, depois surgiu uma indústria siderúrgica. Havaianas é da região sul. Várias roupas fabricadas no Brasil são fabricadas na região sul, onde também existe um polo produtor de carvão, ainda que o carvão brasileiro, a gente sabe, não seja lá da melhor qualidade. Tá bom? Com isso, eu fecho esse grande apanhado de características gerais da região Centro-Sul. Não tem resumo hoje, mas eu vou trazer o resumo no começo da semana que vem, para você lembrar das principais características que eu te falei sobre essa porção do território brasileiro na aula de agora. Tá bom? Beijo enorme para vocês, tchau, tchau e até daqui a pouco! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the